Senhoras, senhores, amigos da juventude, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e que possa manter-nos sob sua paz. A terra continuadamente é bombardeada por um número gigantesco de partículas. Partículas que advêm desse mundo, desses céus, deste universo. Nos acostumamos a chamar a essas partículas que bombardeiam o nosso planeta de raios cósmicos. Quase sempre essas partículas são compostas por núcleos atômicos. E ao longo do tempo, a ciência se foi apercebendo cada vez mais do conteúdo desses raios cósmicos. Mais de 10.000 fotografias foram feitas em câmara de bolhas, no topo do Pic de Midi, nos Pirineus franceses, entre o mês de julho de 1950 e o mês de março de 1951, por uma equipe de pesquisadores liderada pelo físico inglês Patrick Blackett, que desencarnou em 1974. Descobriu a equipe de Blackett algo mais a respeito desses raios cósmicos, dessas energias que bombardeiam a Terra a cada segundo em grandes proporções. Vale a pena nos lembrarmos de que a vida universal está sustentada por 4 forças, ou se quisermos, por 4 interações. Os cientistas han chamado a essas 4 forças, a primeira delas de força gravitacional, depois a força eletromagnética, a força forte, a força fraca. Conhecemos sobejamente a força gravitacional, essa mesma que Isaac Newton estabeleceu quando afirmou que matéria atrai matéria, na direta razão entre suas massas e na razão inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. Conhecemos a força gravitacional quando atiramos algum corpo para cima e a sua tendência natural é buscar o centro da Terra, é cair. Conhecemos a força gravitacional porque temos que caminhar sobre o solo, levantando um pé de cada vez, sem nenhuma possibilidade de erguer os 2, porque estamos imantados a esse corpo, a esse ímã terrestre. E quando soltamos um pé, o outro fica preso magneticamente. Por isto, ao longo de uma caminhada, nos sentimos cansados pelo esforço que temos que fazer ao caminhar para arrancar os pés do ímã terrestre. E quando corremos, esse cansaço se amplia, porque temos que aplicar maior cota de esforço
para arrancar com maior velocidade os pés do ímã terrestre. Conhecemos então a força gravitacional, que nos prende ao orbe, que prende o orbe ao Sol, o Sol a outros sóis, rodopiando em torno de Deus, pelo universo afora. Mas também conhecemos a força eletromagnética, essa força que identificamos ao perceber um ímã que se prende a outro, ou um corpo que se prende a um imã, quando nos damos conta de que cada vez que passa por um condutor uma corrente elétrica, em torno desse mesmo condutor identificamos um campo magnético. É a partir daí que todos percebemos a existência desse magnetismo produzido pela eletricidade, onde quer que ela esteja. Mas a força forte, a força fraca, são menos do nosso cotidiano, estão menos presentes nas nossas ilações, nas nossas conversas, mesmo no nosso entendimento, porque as forças fortes ou a força forte é aquela incumbida de manter os prótons, de manter os elétrons, de manter os nêutrons no núcleo atômico. E mantendo os prótons e os nêutrons no núcleo atômico, é uma força de grande expressividade, enquanto a força fraca é aquela responsável por desestruturar o nêutron, por abrir o nêutron. E então, todo o universo está sustentado, na visão dos cientistas, por essas quatro forças que nós não vemos, que não tocamos, que tão somente conhecemos os efeitos. Conhecemos o efeito da força gravitacional, da força eletromagnética, da força forte, da força fraca, quando ouvimos falar das explosões nucleares, quando ouvimos falar das experiências nucleares na área médica, na área da agricultura e em tantas outras áreas que a ciência trabalha enaltecendo o esforço da tecnologia. Daí então, encontramos nos anos 60, na década de 1960, uma enorme confusão no território dos estudos da física, porque estavam se descobrindo a galope, muito rapidamente, um incontável número de partículas novas, até há pouco tempo desconhecidas da humanidade terrestre. Mas havia uma confusão muito grande, porque não se sabia como estruturar esse conhecimento. Nascia um verdadeiro caos no território desses estudos, o que fez o notável Oppenheimer dizer que estava acontecendo um verdadeiro zoológico subatômico, porque se começou a descobrir partículas subatômicas, ou se quisermos, começou-se a descobrir subpartículas, e cada uma com características diferentes, e os físicos estavam enlouquecidos diante daquela novidade importante para o mundo, mas que ainda não se sabia como elas poderiam ser mais importantes. Alguém precisava resolver esse caoticismo, alguém precisava ajustar essa situação. É quando aparece no território das micropartículas o notável Dr. Murray Gell-Mann, nascido em Nova York, cidade, a 15 de setembro de 1929, tornado Nobel em Física em 1969, por causa das suas contribuições ao estudo das micropartículas. Surge na área da física a microfísica,
os estudos das partículas subatômicas, que cada dia se engrandecia, e Gell-Mann teve ensejo de descobrir que as partículas tinham peculiaridades semelhantes aqui a outras dali, e foi juntando partículas que tinham propriedades similares, características similares, e ao longo do tempo organizou toda a microfísica, toda a física das micropartículas, e se tornou o grande organizador da microfísica. E o mundo da ciência, começa a conhecer os hadrons. E esses hadrons eram partículas cujas interações dependiam de interações fortes, de forças fortes. E esses hadrons se distribuem em 2 níveis. O nível dos mesons, onde podemos identificar os pions, meson pi, os kaons, mesons K, e também em baryons, de bária, de grande densidade, de grande pressão. E dentre os baryons nós identificamos partículas como os prótons, os nêutrons, os lambdas e tantas outras mais partículas que se foram descobrindo nesses estudos notáveis. Já que os hadrons necessitavam dessa força forte para que acontecessem, havia partículas que não precisavam dessa força forte e foram chamadas de leptons, dentre os quais identificamos os elétrons, os muons. E dessa forma vamos avançando nesse território das micropartículas. Os físicos descobrem que o nosso próton não é uma partícula elementar. Ele é formado por 3 partículas mais elementares do que ele. E os físicos chamaram a essas partículas de quarks. Cada próton carrega em si 3 quarks, eletricamente ativos, por isso sofrendo a ação da eletricidade. E a esses quarks estão atribuídas as forças fortes. Quanta descoberta! Os físicos falam de tantas micropartículas que até então eram ignoradas. Os gluons, os fótons. Falam também a respeito dos neutrinos. Como o nome indica, eram partículas eletricamente neutras, mas com uma velocidade tão gigantesca que os neutrinos são capazes de atravessar todo o planeta terrestre sem que sejam detectados, porque tem muito pouca interação com a matéria, quase nenhuma, e atravessam, e os físicos tiveram muita dificuldade para detectá-las. Os neutrinos. Encontramos os bósons, e sucessivamente, multidões de nomes foram trabalhados para identificar ou classificar as micropartículas que foram surgindo. O homem vai descendo cada dia mais na quebra das partículas, e aquilo que nós julgávamos que fosse a mais mínima expressão da energia, descobrem-se outras que ainda lhe são mais mínimas, e nós estamos marchando a olhos vistos para esse reino da energia pura, que nós tomamos a ousadia de chamar de reino do Espírito.
Não foi à toa que o notável Paul Adrian Dirac, nos Estados Unidos, nos anos 60, logrou identificar que as células que ele examinou em laboratório, com microscópios potentes, eram nutridas, eram alimentadas por energias tais, que ele passou a identificar nessas energias uma capacidade de vitalização da célula. Eram aquelas energias estranhas que alimentavam as células, e ele passa a chamar essas energias que rodeavam as células e as nutriam de fields of life. Chamou-as de campos de vida. E as características de Paul Dirac a respeito daquela substância que envolvia as células, substância entre aspas, porque plenamente energética, tem todas as características daquilo que nós, em doutrina espírita, convencionamos chamar de perispírito. E dizemos que as células físicas estão ligadas ao perispírito, célula a célula, recebendo nutrientes energéticos desse corpo da alma, desse corpo sutil, que Dirac não chegou a definir. Mas ele estabeleceu a existência desses campos de vida, e a coisa ficou por ali. E Dirac voltou ao mundo espiritual, quando surge o incremento das subpartículas atômicas. Voltamos a tangenciar esse mundo das energias puras, esse mundo espiritual. As pesquisas de ponta no reino da física já estão se ocupando com uma questão importantíssima para os pesquisadores. Se nós, já que eles partem do princípio da matéria, se nós, seres humanos, somos dotados de uma consciência, será que as coisas não são dotadas também de consciência? E alguns físicos se reúnem para estudar a consciência das coisas materiais. É óbvio que, estando amparados pelo entendimento do materialismo, eles estão admitindo que essa capacidade que nós temos, psíquica, emocional, afetiva, tudo isso se deve à matéria. Como disse um dia o Dr. Jean-Pierre Changeux, nas suas pesquisas do final da década de 70, no Collège de France, em Paris, atribuindo tudo aos neurônios e escrevendo uma obra notável de seriedade científica, chamada O Homem Neuronal, para explicar que todas as nossas conquistas intelectuais, emocionais, morais, etc., estão calcadas sobre os neurônios. Logo, eles, ao desejarem pesquisar se as matérias, ou os objetos materiais, ou a matéria em si, é portadora de consciência, em verdade não descobrirão isto, porque a consciência não é da matéria, é um atributo do ser espiritual, mas eles vão identificar na matéria uma memória, porque a energia carrega em si um poder de memorização, e é por isto que eles vão chegar à realidade de que cada célula, cada átomo, são portadores de uma memória. Através dos tempos, tudo quanto aconteceu em torno daquela partícula, desde quando ela surgiu no cenário do universo, por onde hão passado essas partículas, tudo isso nelas próprias está registrado, como em nós se acha registrada a história de nossa existência, o famoso livro da vida, onde Deus escreve a realidade de cada qual de nós.
está escrita em nós e no cosmos, gravada em nossa intimidade, já que tudo parte de nós. Mas Deus escreve, certo por linhas certas, em páginas notáveis que se chamam tempo, com uma tinta inapagável que se chama luz. A cada instante, a luz que passa por nós e se projeta para o cosmos, leva a nossa imagem externa e a nossa imagem interna projetada pelo psiquismo. Tudo quanto somos, tudo quanto fomos, desde os tempos mais prístinos, mais remotos, mais antigos, se acha pelo cosmos tridimensionalmente, levadas tais mensagens pela tintura da luz, viajando a 3 milhões de metros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo. Cada ato nosso, a cada segundo, se acha a 300 mil quilômetros de nós. Por isto é que o cosmos conhece-nos. Por isso que os espíritos nobres sabem da nossa história, sabem quem somos, de onde viemos, qual é a nossa realidade do momento, porque é graças a essa mensagem luminosa, eles vão tomando contato daqueles que vivemos no mundo material, as micropartículas, que cada dia são mais micro e que nos estão aproximando desse mundo da mente, nessas interações com a consciência, a tal ponto que a consciência mobiliza a curiosidade dos cientistas, porque é importante essa consciência, esse atributo da alma que fala guardar em si as dimensões das próprias atitudes. É a consciência que nos diz sobre o que devemos fazer, o que não devemos fazer. As energias mais potentes, mais profundas, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, todas essas interações não são mais poderosas do que uma única que nos caracteriza espiritualmente, a força mental. Sim, é essa força mental que galvaniza o mundo, que impulsiona o mundo, que impulsiona as coisas. É essa força mental que faz com que os espíritos superiores, reunidos no astro-rei, sustentem o sistema planetário, graças ao seu magnetismo mental, ao seu ímã mental. E o Espírito Emmanuel, pela mediunidade saudosa de Chico Xavier, estabeleceu numa linguagem belíssima que o universo é o pensamento de Deus materializado. Todos nós fazemos parte desse psiquismo divino, desse pensamento de Deus. Então a força do pensamento, a força mental, é muito mais importante do que qualquer outra força, porque é graças à mente dos espíritos angélicos, a mente das almas nobres e puras, e as nossas mentes ainda sob limitações, por causa da nossa dinâmica moral, é que todas essas energias são devidamente trabalhadas ou indevidamente manipuladas. Se somos espíritos altos, elevados, a nossa ação mental sobre as microenergias do cosmos terão que ser ações positivas. Não era sem sentido que Jesus Cristo, à distância, curava as pessoas, à distância trabalhava as energias. Não era sem sentido que ele era capaz de converter água em vinho captoso. Não era sem sentido que podia multiplicar pães e peixes. O conhecimento profundo das energias, como as coisas se formam, o princípio ativo de tudo.
E hoje, quando nós vemos a engenharia genética, a genetologia, trabalhar a possibilidade da reprodução de peças do corpo de animais e dos homens, é porque a criatura humana descobriu esse mistério, entre aspas, esses segredos, entre aspas, que a divindade não escondia, mas aguardava que alcançássemos o nivelamento intelectual e moral capaz de penetrar esses arcanos e descobrir como é que através de 4 letras genéticas, a adenina, a guanina, a citosina, nós podemos escrever todos os tipos humanos que são encontrados na Terra. Guanina, timina, citosina, tudo isto nós vamos aprendendo que são letras do alfabeto genético que compõem as palavras genéticas, que compõem os genes. E descobrindo-as, e descobrindo o anel helicoidal, essa hélice que se distende do DNA, do ácido desoxirribonucleico, do RNA, do ribonucleico, os homens conquistaram a glória de conhecer como é que a mente espiritual fixa na matéria a sua bagagem consciencial. Por isto, cada qual de nós carrega ao renascer, ao reencarnar, não somente a bagagem genética dos seus pais, mas a própria bagagem, as próprias conquistas, porque essas conquistas nós não perdemos. Recebemos dos nossos pais, através dos gametas, do espermatozoide e do óvulo, as suas marcas genéticas. Somos biologicamente parecidos com um, com outro, ou com a soma dos dois. Mas há algo que os nossos pais não nos podem dar. Essa estrutura interna, essa vivência interna que cada qual de nós traz do seu próprio passado. Por isto, os pais ensinam A e os filhos querem fazer B ou C. Os pais ensinam B ou C e muitos filhos querem fazer D ou E, porque eles têm algo interno chamado pela psicologia de volição, de vontade. E essa vontade é um atributo da alma que ninguém pode arrebatar. Temos herança dos nossos pais e temos a auto-herança dos valores morais. Os cientistas, aos poucos, irão se aproximando dessa realidade, pouco a pouco, descobrindo que a energia mental é mais poderosa do que qualquer outra expressão de energia na Terra. Na medida em que o tempo passa, nós nos damos conta de que somos nós os autores da nossa felicidade ou da nossa desdita, da nossa saúde ou da nossa doença, a tal ponto que nos lembra o benfeitor Camilo, que nós podemos afirmar que as doenças são personalizadas. Cada patologia tem a grife do seu autor. 10 pessoas com câncer colocadas à frente dos médicos, o mesmo tipo de câncer, na mesma zona, na mesma área física, mas em cada uma dessas criaturas o câncer nasceu por um motivo diferente. É tão comum que nós desestruturemos nossas células. Desde quando desestruturamos nossa mente? São cerca de 60 trilhões de células, 60 trilhões de indivíduos celulares, governados por um rei, por uma rainha, que é a mente, que é o espírito. Essas 60 trilhões de células
que compõem em média nosso corpo, obedecem cegamente às determinações da sua liderança, do Espírito que as carrega temporariamente no corpo físico que enverga. E quando a cabine de comando desfecha sobre essa população celular energias de boa qualidade, energias de alta frequência, nós encontramos a saúde, o corpo que esplende, o corpo que recebe esse impacto da mente em paz, da mente tranquila, da mente benfazeja, e nós gozamos saúde, e nós estamos bem. Mas quase sempre a criatura terrestre guarda vínculos com a retaguarda, e o Espírito Joana de Ângeles estabelece que aquele que guarda compromissos com a retaguarda é escravo do passado sem possibilidade de avançar. Então, ainda somos embrutecidos em nossas sensações. Temos pouco trabalho de desenvolver as nossas emoções. Gostamos mais das sensações auditivas, palatais, visuais. Gostamos das coisas fortes, a embriaguez do álcool, da droga, a graxa da comida pesada. Essas coisas ainda nos agradam, os apetites de todos os teores. E por causa disso, também guardamos lixo na alma, como se nos torna fácil guardar mágoa de alguém. Gratidão não. As pessoas que nos fazem bem a gente esquece no outro dia. E seremos capazes de pensar que elas não fizeram mais que sua obrigação. Afinal, a gente tem que amar o próximo, mas sempre o amor do próximo para nós. Essa tarefa de que nós também deveremos amar o próximo, quase sempre está esquecida por nós. Então temos muita facilidade de reter lixo no coração, lixo na alma. Alguém nos fez alguma coisa errada, nós dizemos perdoar, mas a gente não esquece. Envelhecemos e nos referimos àquela pessoa que um dia nos feriu, dizendo: se fulano pensa que eu esqueci o que me fez quando eu tinha 15 anos, se acredita que eu vou esquecer o que me fez quando eu tinha 20 anos, quando a gente era rapaz ali, quando a gente era moça acolá, esqueço não. A pessoa me faz e faz uma vez só, mas a gente que fica escravizado, a outra já até esqueceu. E nós carregamos lixo na alma e desequilibramos as células. As nossas células físicas são nutridas por uma solução importantíssima à base de sódio e de potássio, nas suas dosagens perfeitas, estabelecida pela natureza, pela divindade. Mas o poder da mente, os nossos raios mentais, incidindo como os raios cósmicos incidem sobre a Terra, nossos raios mentais incidem sobre nossas células. E quando incidem, levando a nossa mensagem de mágoa, de ódio, de malquerença, de adversidade, mutilam o equilíbrio sódio-potássio das células. Aumenta um, diminui o outro, aumenta os dois, diminui os dois, a célula adoece, se multiplica, cresce, se desenvolve mais que as outras. É uma célula cancerosa. E a partir disso, ela contamina a outra. E essas células morrem sem morrer. Elas se deslocam do órgão em que se atormentaram e caem na corrente sanguínea. E surge o que a medicina chamou de metástase. Elas se deslocam, se alojam em outros lugares, e nós vamos fazer a cirurgia daquele ponto onde há um aglomerado de células cancerosas, onde surge o tumor canceroso. Mas se já houver
caído células doentes e circulado pelo organismo, não adiantará tanto fazer a cirurgia daquele local. Fazemos e a medicina diz que há a chance de uma sobrevida de tanto tempo, porque já há metástase. É o mal que nós fizemos a nós próprios, difundindo-se ao longo de todo o nosso corpo físico. O médico retira a parte doente e dali a pouco a doença volta. E as pessoas materialistas se perguntam: mas como? Foi uma cirurgia perfeita, o médico tirou todos os tecidos doentes, os médicos fizeram e aconteceram, mas não conseguiram os médicos retirar da mente humana os complexos de culpa, os remorsos, os ódios, as mágoas, as malquerenças. A fonte do câncer continua na mente humana, que prossegue bombardeando as células e nasce o mesmo problema no mesmo lugar. Retorna a doença depois de feita a cirurgia. Retorna a doença e se espalha pelo organismo. Daí, somos nós responsáveis com nossos raios mentais pela condição do nosso corpo. Percebamos que quando nos aborrecemos com alguém, em casa, no trabalho, na rua, e guardamos aquela energia envenenada, o outro se indispôs conosco, nós nos indispusemos com o outro, e cada qual carrega as energias do outro, e por isto não consegue esquecer o outro. Quando nós odiamos, não conseguimos esquecer o outro, porque há energias do outro em mim, há energias minhas no outro. A presença nossa recíproca, uns nos outros, faz com que a cada momento o outro apareça em minha mente e eu jure vingança, e eu dirija pensamento negativo. E é por isso que a divindade nos coloca a conviver juntos, para que nesse frigir, para que nessa fricção moral, devolvamos ao outro o que é dele e recebamos dele o que é nosso, através das dedicações, dos envolvimentos positivos, salutares. Raspamos essa mazela moral e devolvemos ao outro o que ao outro pertence e ficamos em paz. Por isto é que o amor nos liberta enquanto o ódio nos escraviza, porque no amor estamos todos inteiros. A energia que doamos ao outro é pró-construção, não é para o desmantelamento. Logo, ela circula no outro, beneficia-o e volta para nós. Porque a toda ação corresponde a uma reação de mesmíssima intensidade, mas de sentido oposto. A energia volta para mim positivada pelo bem-estar que meu próximo sentiu. Como a energia poderá voltar para mim envenenada pelo ódio que o outro sentiu de mim, ou pelo ódio que eu estou sentindo do outro, pela inveja que eu tenho do outro, pela inveja que o outro tenha de mim. Adoecemos. Depois dessas situações, as pessoas dizem: estou com a coluna em miséria, em petição de miséria. Dê uma olhada o que aconteceu nos últimos dias, no nosso campo moral. Percebamos de quem nós tivemos raiva, com quem nos indispusemos, a quem invejamos, a quem desejamos mal. Nossa zona frágil se ressente da volta dessa energia. Ficamos com enxaquecas depois desses episódios, aquelas dores de cabeça que parecem nos enlouquecer. Caminhamos e sentimos o barulho do passo na intimidade do cérebro, a vontade de retirar a cabeça. Não conseguimos conversar, caminhar, falar. Precisamos ficar isolados num ambiente de pouca luz ou sem luz alguma. Vamos prestar atenção o que aconteceu há poucos dias, há poucas horas.
Onde foi que estivemos envolvidos em alguma coisa que nos perturbou? Algum excesso, alguma exibição vaidosa, e essas energias envenenadas retornando a nós. Há outros que têm disfunções estomacais. Eu estou há vários dias com náusea, eu estou há vários dias com desarranjo intestinal que não cessa com medicação. As energias envenenadas que nós absorvemos, as energias da mente, o poder da mente, que a gente ainda não parou para se aperceber. Notemos que o mestre Nazareno, que chorou tantas vezes, segundo os evangelhos dizem, que sofreu nas mãos da criatura humana tantas dores físicas, tanto distrato, nunca foi visto com enxaqueca. Nunca houve notícia de que ele estava desarranjado. Nunca houve notícia de que ele ficou canceroso, tuberculoso. Não tinha onde reclinar a cabeça. Comia raízes, folhas, frutos silvestres. E não sofria de obesidade, nem de magreza mórbida, nem de estreitamento de esôfago. Essas são questões nossas, porque ao lado da nossa vida na terra existe muita disfunção moral. Junto disso tudo há muito ódio, muita mágoa, muita inveja, muita prepotência, muita exibição, muita vaidade. São patologias morais que vão bombardeando nossas células. E o corpo não suporta e nos expulsa dele, porque ele fica tão fragilizado que não aguenta mais caminhar conosco, tão desequilibrados que somos. O corpo nos expulsa, porque queremos ficar, não queremos morrer, mas o corpo não suporta. É como se ele tivesse entrado numa debacle, como se houvesse um curto-circuito em que as peças do corpo explodem ou implodem. O coração não suporta, os rins não suportam, o cérebro não suporta, a trama neurológica não suporta, os intestinos, o baço, as suprarrenais vão estourando. E cada qual vai tendo a patologia correspondente à zona que a sua mente estourou. Daí, as nossas doenças são personalizadas. Há outras que a medicina chegou a descobrir que elas são autoimunes. São elas próprias que criam situações em que o próprio corpo se autodestrói. Imaginemos a tormenta energética que essas criaturas desenvolvem na própria intimidade. Criaturas que guardam mágoas e simulam. Elas desestruturam de tal maneira seu cosmo orgânico que o organismo começa a reagir contra si próprio. E a medicina não consegue curar. Há indivíduos tão especiais ou especiosos, que a sua doença, dizem os médicos, ocorre um caso em 1 milhão de pessoas. A sua mente foi capaz de plasmar uma situação tão especial, que só existe um caso em cada 1 milhão de pessoas, um caso em cada 1000 pessoas, enquanto há outros casos que tornam-se pandemias, outros se fazem epidemias, envolvendo um grande número de indivíduos. Desde a unha encravada, a gripe, estamos respondendo pelo nosso estado d'alma. A nossa fragilidade orgânica diante de certos vírus corresponde exatamente ao caldo de cultura psíquico que nós criamos dentro de nós, que alimenta esse tipo de vírus, de bacilos, de bactérias. Por isso todos nós andamos nas ruas, inalamos todo tipo de micro-organismos,
mas alguns adoecem com eles, outros não. Há médicos que trabalham com tuberculosos a vida inteira, aposentam-se sãos em seus pulmões, a sanidade. Há outros que no primeiro mês de contato com tuberculosos contrai a doença e fica necessitado de tratamento. Quantos casos nós conhecemos? Criaturas soropositivas, portadoras do vírus HIV, que decidem ser, eu vou viver, mudam o programa mental, realimentam as células, realimentam as próprias energias, com essa proposta de esperança, sem complexo de culpa. Cometeram algum equívoco, ou se contaminaram de forma indireta, mas não querem morrer. E porque não assumem culpa, não têm culpa, acham que foram enganados pela própria ignorância, estão aí, tomando seu coquetel, seu AZT, e se ninguém disser, não sabemos que elas são soropositivas. Conseguem viver vários anos sem que se instale a doença. Mas conhecemos outras que ficam desesperadas. O que é que elas vão dizer à sociedade? O que é que elas vão dizer à família? O que é que vai dizer a mulher, ao marido? Como é que vai justificar? A vaidade. E aí surge a depressão. E o vírus se multiplica. E toma conta e fragiliza mais as resistências. E surgem as chamadas doenças oportunistas, que vão minando o indivíduo, e há alguns que desencarnam em pouquíssimo tempo. Quanto mais nós nos imbuamos da culpa, nos escondamos, quanto mais o orgulho fale alto e a gente não queira se mostrar para ninguém, nós vamos morrendo mais cedo. Porque é tão humano equivocar-se. Por que não será humano corrigir o equívoco? Enquanto pudermos levantar o padrão da mente. Por isso Jesus Cristo propunha: quando tiverdes alguma coisa contra alguém, antes de ir de depositar vossa oferenda no altar, reconciliai-vos com o vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele. Nos liberamos da culpa, acertamos nossa mente. Contou-nos oportunamente em Uberaba Chico Xavier, quando conversavam numa roda de amigos aos quais ele dava atenção, que houve uma época em sua vida em que ele percebeu que determinado companheiro da equipe estava aborrecido com ele. Ele procurou nos seus arquivos mentais o que é que poderia ter causado aquele problema ao companheiro sensível. E se deu conta de que algo que ele houvera falado não soara bem para o outro, que se deu o direito de se aborrecer. Nós somos assim, um melindre à flor da pele. A gente se aborrece com qualquer coisa, mas os outros não podem se aborrecer com o que a gente diz. Puxa, eu só falei isso. Mas qualquer coisa que os outros falem para nós, já o beiço cai. O beiço fica com algumas toneladas. E o amigo se afastou e Chico se entristeceu. Oportunamente apareceu-lhe Emanuel e perguntou-lhe: Chico, por que você está tão triste? Está havendo problemas no nosso trabalho por causa da sua tristeza. E Chico confidenciou, benfeitor, o que é que se lhe passava na alma. Ele achava que tinha magoado o companheiro. E Emanuel lhe propôs: e por que não vai pedir desculpa? Se você acha que o magoou, vai até ele e peça desculpa. E o Chico, na sua proposta de acertar, não se fez acompanhar por ninguém. Esperou que a noite baixasse para que não surgisse especulação. Por que o Chico foi na casa de fulano? E chegou à porta, bateu, o confrade veio abrir a portinhola, viu que era o Chico, abriu a porta. E o Chico lhe disse palavras
pedindo-lhe escusas, e abraçou-o. E ele ficou um dois de pau, ficou aquele bambu, enquanto o Chico o abraçava. Nós somos assim. Quando alguém nos pede desculpa, a gente se faz de doce. Era hora dele abraçar o Chico. Foi nada, amigo. Eu também fiquei aborrecido. Eu gostaria de que ficasse tudo bem entre nós. Mas aí ele se sentiu glorioso. O Chico o abraçava e ele ficou aquele cano duro. E o Chico pedindo-lhe desculpas, e ele voltou-se e disse: Chico, eu não sei se você é muito humilde ou se é muito sem vergonha. Imaginemos se o Chico ia dizer que era muito humilde. Eu sou muito sem vergonha, meu irmão. E voltou para casa com a alma aliviada. O que o outro pensava dele agora já seria um problema do outro. O problema dele ele resolvera. Tivera coragem, pedira desculpas e ficar em paz. Devolver a energia do outro que estava nele. Então, quantas vezes, dentro do lar, os esposos não têm coragem de dizer um ao outro: desculpe, meu bem, eu estava irritado, eu disse bobagens, eu queria lhe ferir, mas agora me arrependi, me desculpe. A relação íntima permite que a gente diga isto. A confiança permite que a gente diga isto. O amor pede que a gente diga isto. Mas e o orgulho? Eu sou feminista. É uma tola. Eu sou machista. É um bobalhão. Em verdade, são os mesmos os espíritos que nascem homens, que nascem mulheres. A feminista de hoje será o maior caminhoneiro amanhã. O machão de hoje será a maior Conceição amanhã. Então, machismo e feminismo são tolices da alma miúda, da alma pequena, quando cada qual deveria colaborar sempre com o outro em prol do progresso pessoal. Cada um de nós desenvolve suas próprias mazelas, suas próprias misérias, sua saúde. Com isto, gostaria de lembrar que num período de minha vida, defrontei-me com 2 episódios que me chamaram a atenção para esse poder da mente humana, essa força espiritual, esses raios mentais que desferimos. Porque cheguei numa cidade de Minas Gerais, onde eu costumava ir periodicamente, e havia um casal ainda jovem, ela com 35 anos à época, o marido com 38, e sempre me aguardavam junto a outros irmãos no aeroporto pequeno da cidade. Naquela data cheguei, senti falta deles, e um confrade que me conduzia me disse: Raul, você vai ter chance de visitá-la, nossa irmã não está nada bem, está para desencarnar. Eu digo: o que houve? Um câncer, Raul. Os médicos lhe deram uma sobrevida de 6 meses. E já faltam 4 meses para ela vir a óbito. E aquilo me chocou. Embora a gente esteja acostumado com esses quadros, o saber da proximidade do problema, nos chocamos. Fiquei triste, orei. À noite da sexta-feira, fomos fazer a conferência. No sábado de manhã, os confrades me levaram até a casa onde ela estava, a casa de sua mãe, para onde fora levada, para que as 2 crianças pudessem ser cuidadas. Um menino de 6, outro de 8 anos, o marido. E quando chegamos, o companheiro, o esposo, estava muito triste, com lágrimas nos olhos. Levaram-me até o quarto amplo, onde ela estava, numa cama alvinitente. Podíamos ver sob os lençóis a ossatura daquela mulher que um dia fora esbelta. Assentei-me junto dela à beira da cama, beijei suas mãos, fiquei segurando suas mãos entre as minhas e disse: mas por que eu vim encontrar você assim? Como é que você está se sentindo? E ela me disse com um sorriso que era um esgar pela magreza do rosto: eu estou bem, Raul.
Eu estou muito bem. E conversamos devagar para que ela não fizesse esforços. Quando ela disse que estava muito bem, o marido se afastou para chorar num canto, porque ela sabia que faltavam 4 meses. Perguntei-lhe: você aceita que eu lhe faça um passe? Eu gostaria. Levantei-me, pedi ao companheiro que me levara, que orasse, enquanto desferimos energias biopsíquicas sobre aquele corpo, sobre aquela alma. Terminamos, assentei-me de novo, e ela me disse com os olhos marejados: Raul, meu pessoal está pensando que eu vou morrer. Eu também estava. Mas eu já disse a eles que se eles estão pensando que esse câncerzinho vai me matar, estão enganados. Eu vou sobreviver a este câncer. Afinal, eu já disse a nosso Senhor que eu tenho 2 filhos que eu preciso criar, eu tenho meu marido que eu preciso tratar, e 50 meninas na instituição que eu dirijo, que vão ficar órfãs. E ele tem que escolher: deixar todo esse povo à míngua só pelo capricho de me levar, ou tratar de mim para que eu possa me dedicar a esse pessoal. Eu senti emoção e pensei comigo que ela já não estava boa do juízo. Faltavam 4 meses. E ela me perguntou: você acredita que eu vá sair dessa? O que eu iria dizer? Claro que acredito. Mas eu pensava na saída espiritual, honestamente. Despedimos-nos, beijei-a pela última vez, acreditava eu, e fomos embora, cumprimos o restante da tarefa. E fiquei aguardando notícias dos companheiros, acompanhando pelo calendário a morte de minha amiga. Passaram-se os 3 meses, os 4 meses, 6 meses, e pensei comigo: eles não quiseram me avisar, para poupar-me da tristeza pelo passamento da nossa amiga. Acreditei que ela já estivesse no além. 1 ano depois daquela visita, voltei à cidade. 1 ano e 2 meses depois, voltei à cidade, não perguntei nada, ninguém me disse nada, e eu entendi o silêncio de todo mundo. Fui para a palestra à noite, o auditório lotado de gente. Eu comecei a pregar, e meus olhos correndo pelo auditório, quando eu olho o viúvo sentado na 3ª fila, à minha frente, e ao lado dele uma morena de cabelos compridos, encostada no seu ombro, toda carinhosa, e eu senti o impacto enquanto falava, e pensei com meus botões: miserável. Vivia chorando pelos cantos, a pobrezinha nem morreu direito, e ele já está empencado com outra. E o Camilo me dizia: preste atenção na palestra, meu filho. E eu dizia: Jesus Cristo, miserável. E eu fazia de tudo para não olhar para ali. Eu olhava para o auditório por cima, e quando eu via, estava eu olhando, e a morena ria-se para mim. Eu digo: condenada. Vai ver que era amiga da morta, porque hoje em dia a coisa está assim. No passado, as criaturas nos velórios do ser querido gritavam: o que vai ser de mim? Hoje, eles choram diferente: quem vai ser de mim? E já aparece no velório logo alguém para consolar a viúva, para consolar o viúvo. E eu imaginei que fosse uma dessas consoladoras da viuvez alheia. Mas cada vez que eu olhava aquela criatura, eu pensava com meus botões: de onde eu conheço? De onde é que eu conheço? Essa sensação que a gente tem de que conhece alguém e não sabe de onde eu conheço essa alma que tomou o lugar da minha amiga. Terminei a palestra, e os amigos formaram uma pequena fila para o abraço, cumprimento e aquela meia dúzia de palavras. E o casal entrou na fila. Eu digo: Jesus, me dê força, porque eu não sei se eu vou ter educação suficiente para vê-lo tão fingido à minha frente.
E a fila foi encurtando, estava chegando a vez. Eu suava pelo meu estado nervoso, treinando as palavras que eu iria dizer. E o casal chegou até mim. Eu o cumprimentei meio assim, com uma certa distância, não olhei bem, mas aquele rosto daquela mulher. Eu a cumprimentei com certa distância, e ela segurou minha mão e me disse assim: Raul, e eu arrepiei-me com a voz: você não está me conhecendo? Eu digo, eu estou com uma sensação de que eu a conheço, mas não sei de onde. Raul, sou eu. Eu não disse a você que o câncer não ia me matar? Eu digo, ai, miserável, porque você não me disse antes. Tinha que ter uma plaquinha lá, não morri. Fiquei viva. Abracei-a e me emocionei. Estava magra elegantemente. E eu perguntei, que cabelo é esse? Peruca, Raul. A mulher tem essa felicidade. Peruca é uma canecalonda boa, porque meu cabelo está crescendo devagar. Eu digo, você tem que me contar isso pelo amor de Cristo. Não, amanhã você vai tomar café lá em casa e nós vamos conversar. Aí eu voltei-me para ele e disse, você me perdoa, que eu já estava lhe matando com meu pensamento, achando que você já estivesse com outra. Abracei-o com ternura. E no dia seguinte, em sua casa, ela contou-me que, depois que a visitara, os médicos continuaram a fazer o controle e foram percebendo que as células doentes diminuíam nos exames. O câncer foi estagnando, foi estacionando. Não aparecia mais nos exames. Quando faltavam 3 meses para ela morrer, os médicos começaram a propor ao marido que a pusesse para tomar um pouco de sol pela manhã. Foi prescrevendo uma superalimentação para ela. Ela já podia caminhar daqui para ali. E foi se recompondo, e foi se recompondo. E ficou. O benfeitor Camilo explicou-me que ela tinha méritos espirituais. Na hora que se dirigiu aos bons espíritos, eles não viram somente a honestidade do que ela estava pedindo. Viram-lhe a ficha kármica. Ela tinha valores morais para ficar. Reverteram o processo e propiciaram-lhe o que se chama em espiritismo de moratória. Os benfeitores renovarão a sua carga energética. Aquela carga energética que fora programada para que ela vivesse 35 anos, foi redimensionada. E ela agora era outra pessoa. Os anos se passaram. Os 2 filhos já são pais. O casal já é avô. Ela continua à frente da obra social, pregadora da doutrina espírita, e conta sempre seu exemplo. Tudo é possível àquele que crê. Repete o texto do evangelista Marcos. Tudo é possível àquele que crê. Eu criei, eu acreditei, eu trabalhei minha mente, eu pedi perdão a Deus pelos meus erros e pedi misericórdia a Ele, para que me desse oportunidade. O marido escuta e se emociona. Hoje calvo, o cabelo que sobrou esbranquiçado, ele ganhou uns quilos a mais, continuando a trabalhar. Os filhos envolvidos na causa. E ela, que eu aprendi a chamar de sempre viva. Como é que vai a sempre viva? E ela sorri feliz, para a glória de Deus. Logo depois, tive ensejo de pregar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E depois que terminei a fala, percebi que no salão vazio restaram 3 pessoas, além de mim e dos meus anfitriões. 2 senhores, um rapaz e um mais velho que era seu pai. E no fundo do salão, assentada com um xale sobre os ombros e um lenço sobre a cabeça, estava uma senhora cabisbaixa.
E o rapaz se aproximou de mim e perguntou: professor, eu posso trocar 2 palavras com o senhor? Eu digo: pois não. Nós estamos vivendo um problema muito sério. Aquela senhora que está ao fundo é minha mãe. Este é meu pai. E há alguns meses, quase 8 meses, minha mãe começou a dizer que estava com câncer. Nós nos assustamos. Eu sou filho único. Com meu pai, levamos lá ao médico da nossa cidade, é uma cidade pequena aqui na Grande Porto Alegre. Os médicos, com os recursos de lá, não identificaram nada que pudesse detectar um câncer. Trouxemos lá a Porto Alegre. Os médicos não acharam câncer algum nos exames que fizeram. E ela sempre dizendo que a gente queria matá-la, que os médicos não entendem de nada. Nós a levamos a São Paulo, nos melhores institutos de cancerologia. E ela não tinha nada, diziam os médicos. Ela voltava mais irritada com a inépcia dos médicos. Esses médicos hoje não têm uma boa formação. Levamos-la ao INCA, no Rio de Janeiro, aos melhores hospitais de oncologia que descobríamos. Nada. Não havia sinal de câncer. A época dessa confusão estava se realizando em Buenos Aires. Ia dar-se, aliás, um congresso de oncologia internacional. Como um dos nossos amigos pessoais, colega de infância, é oncologista e era um dos organizadores do congresso, fui até sua casa e pedi-lhe encarecidamente que conseguisse durante o congresso uma audiência com alguns médicos para que examinassem minha mãe. E ele se prontificou a conseguir. Viajamos a Buenos Aires, ficamos hospedados em hotel. Ele marcou o dia e o horário em que os oncologistas do mundo reunidos ali poderiam fazer uma demonstração das novas técnicas de detecção do câncer, quanto a apresentar as novas medicações. Viraram minha mãe ao avesso, literalmente, e os mais notáveis oncologistas do mundo disseram que ela não tinha nada. Nós a levamos de novo para a nossa cidade. Ela está se tratando com um médico clínico geral que lhe dá placebos para que ela admita que esteja recebendo uma medicação, mas nós não temos o que fazer. Está atendida por uma psicóloga que não sabe o que fazer porque ela admite o tempo todo que tem câncer. Então nós gostaríamos que o senhor me desse uma palavra, que eu e meu pai já estamos quase enlouquecendo. E eu não sabia o que dizer ao rapaz. Nunca me havia defrontado com um quadro assim. O benfeitor Camilo, que escutava a história, pediu que lhe dissesse: sua mãe não tem câncer ainda, mas ela é cancerosa. Ela já carrega o câncer no psiquismo. É uma forma de autopunição que ela encontrou. Por erros que cometeu, ninguém ficou sabendo, e ela agora, na idade madura, quer se punir com o câncer, que ela acha uma doença terrível. E ela já instalou o câncer nas próprias energias, e essas energias bombardeando as células. Daqui a pouco as células antissaudáveis estarão bombardeadas pelos raios mentais cancerosos. Eu disse ao rapaz, e ele começou a chorar. Eu imaginei isto, professor. Eu só não podia acreditar que minha mãe fosse capaz. O Senhor enxugou as lágrimas discretamente, e ele me perguntou: eu posso escrever para o senhor dando notícia de minha mãe? Eu digo: eu gostaria, faça-me o favor, quero acompanhar. Uma semana depois, me passou um telegrama: professor, o quadro continua o mesmo, mas ela parece estar determinada a morrer. Um mês depois, eu recebo uma curta carta dele enviada por Sedex. Hoje, os médicos detectaram o câncer em minha mãe.
O que a gente pode fazer, professor? E eu lhe disse: mantenha agora o médico para dar-lhe sustentação, oração e passes. Tenham muita paciência com ela. No dia seguinte chegou-me um telegrama. Os médicos lhe deram uma sobrevida de 6 meses. E o benfeitor Camilo me diz: ela não chegará à metade desse tempo, porque bombardeou com tanta força sobre as células sãs, destrambelhou com tanta força as células, que vai sair do corpo muito antes. As células agora adoecidas já estão energeticamente fragilizadas há muito tempo. 3 meses depois, recebo um telegrama: ontem sepultamos mamãe. Gostaria que o senhor orasse por nós e por ela. 2 episódios. Um em que a mente venceu a doença, superou a morte. E outro em que a mente matou o corpo, gradativa e persistentemente. Era um caso de suicídio que eu nunca tinha visto antes, até então. Cada qual de nós é responsável por sua própria vida. A terra continuadamente é bombardeada pelos raios cósmicos, partículas atômicas, quase sempre núcleos de átomos. As experiências de Pic de Midi do Dr. Patrick deram um grande impulso. Nos primeiros anos da década de 50, para que se descobrisse pelas câmaras de bolha no topo do monte as interferências energéticas das partículas cósmicas que formavam Vs, letras Vs, nos filmes próprios. Murray Gell-Mann, amigo de Richard Feynman, foi chamado à ribalta para destrinçar a questão, para organizar a questão das micropartículas, e se torna um Nobel por suas contribuições no mundo da microfísica. Descobrem-se, desvendam-se os mistérios da vida subatômica. Aparecem leptons, aparecem hadrons, aparecem mesons, baryons, bósons, aparecem muons, pions, kaons. A vida energética se mostra como nunca, mas em nenhum momento a criatura humana parou para pensar no seu poder mental. Não foi à toa que Cristo nos disse: tudo é possível àquele que crê. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, com seriedade, com nobreza, Ele vos atenderá. Daí então, nesta hora difícil do mundo, nesses tempos ciclópicos da terra, nesses dias em que ouvimos falar de guerras, de misérias, de corrupção, de prostituição, de vandalismo, de abandono, de loucura, de pobreza ética, cabe-nos a nós ter cuidado com a nossa vida pessoal. Não podemos esperar que a humanidade se renove para que nós pessoalmente nos renovemos. Não temos por que justificar. Todo mundo faz, todo mundo é, todo mundo gosta, porque a cada um será dado conforme suas obras. Nós deveremos fazer o que a nossa consciência manda, porque as leis de Deus nela se acham inscritas.
E dessa forma, entendemos que as energias cósmicas são dirigidas pelas energias psíquicas dos espíritos, quando nobres para o bem, quando ignóbeis para o mal. O universo é o pensamento de Deus materializado. Os planetas são sustentados em redor dos sóis pela força do pensamento dos anjos no núcleo das estrelas, desses corpos de plasma. Nesta hora, cabe-nos pensar no que temos feito da nossa energia mental. Quanta gente que se aposenta por dentro, que morre por dentro porque quer, se achando velha, se achando incapaz, achando que não tem mais nada a dar à vida ou a fazer pela vida, e vão se matando. Há outros que estão doentes, sentindo dores no corpo, mas enquanto podem andar, caminhar, falar, se mover, estão atuando, estão trabalhando, estão agindo, como fez o nosso Chico Xavier, como fez Madre Teresa de Calcutá, como fez Ivone do Amaral Pereira, como fazem tantos outros, que apesar das dificuldades, das lutas, das dores físicas, dos problemas morais, estão entregues às mãos de Deus, para que Ele nos converta em bênçãos para a vida alheia. É dessa forma que nos damos conta de que somos felizes, porque detemos esse poder. Somos felizes porque podemos fazer e desfazer. Vós sois deuses. João 10:34. Tudo quanto eu faço, podereis fazê-lo, e muito mais. Foi Jesus que devolveu a sanidade aos leprosos que o procuraram nas montanhas. Foi Jesus que devolveu a visão ao cego Bartimeu nas estradas empoeiradas de Jericó. Foi Jesus que devolveu movimentos ao paralítico da piscina de Siloé. Foi Jesus que levantou a Lázaro de Betânia da catalepsia, da morte aparente. Foi o mestre de Nazaré que ergueu a filha de Jairo, dizendo que ela apenas dormia. Talita, cumi, menina, levanta. Foi Jesus que devolveu a sua mãe o filho da viúva de Naim, o adolescente enrodilhado em lençóis. Foi Jesus que deu a Maria de Magdala as credenciais de mulher, porque até então ela era fêmea, tão somente fêmea. Foi Jesus que devolveu paz à alma de Zaqueu, onzenário, equivocado. Foi Jesus que nos consentiu voltar à terra para elaborarmos a nossa própria felicidade. Conta-nos o notável poeta indiano Rabindranath Tagore, no capítulo 50 do seu livro Nobel de Literatura, Gitanjali, que um lavrador ao final do dia, terminada a sua azáfama na propriedade, na leira, tomara de algumas sementes que recolhera, pusera num alforge e levava esse alforge na direção do lar. Cantarolava as alegrias do final do dia, dirigindo-se a casa, quando ao parar na estrada, percebeu que lá ao longe, uma carruagem luminosa vinha com velocidade para o local onde ele estava. Parou para deixar a carruagem passar, mas para a sua surpresa, o cocheiro parou a carruagem exatamente diante dele. A portinhola do veículo se abriu e o homem percebeu que ali estava o Senhor da vida, que desceu um degrau, sorriu e distendeu-lhe a destra, pedindo-lhe algo.
O lavrador ficou atônito. O que eu posso dar ao Senhor da vida? O que eu posso dar a quem é dono de tudo? O que eu posso dar? E quando levantou os olhos, lá estava o Senhor da vida de destra, distendida. E o homem, para ver-se livre daquele momento difícil, enfiou a mão no alforje de sementes e procurou entre os dedos a menor semente. E colocou-a na mão do Senhor da vida, que sorriu, agradeceu. A portinhola se fechou e a carruagem avançou, perdendo-se na imensidão. E ele começou a se refazer do susto. Ao invés da tarde, a noite já recobria a terra com o seu sudário de pingentes estelares. Ele tomou do alforje, ainda trêmulo, e tomou o caminho de casa, cogitando sobre aqueles últimos acontecimentos. De repente, ao olhar para o alforje pendido em sua mão, ele se deu conta de que alguma coisa brilhava dentro da pequena caixa de vime. Ele apoia-a no chão, abre o tampo e, estarrecido, percebe que aquela pequena semente que ele depositara nas mãos do Senhor da vida retornara ao alforje, mas agora convertida numa pepita de ouro luminescente. Ele saiu a gritar e a correr: louco fui eu, louco fui eu. Por que é que eu não dei tudo de mim ao Senhor da vida, para que o Senhor pudesse converter toda a minha vida em pepitas de ouro luminescentes? Queridos irmãos, somos lavradores da evolução, dos campos de nossas atitudes pretéritas. Chegamos hoje à estrada das lutas, cada qual carregando o alforje com o produto da sua colheita, para fazer novas sementeiras. E a cada momento estaca à nossa frente o Senhor da vida, na carruagem das oportunidades, no veículo das experiências, e de cada qual de nós o Senhor da vida pede alguma coisa diferente. Cuidado consigo mesmo, cuidado com os filhos, educação da prole, respeito conjugal, trabalho para o bem, dedicação ao semelhante, amor ao próximo. Para cada qual de nós, conforme as próprias necessidades, o Senhor da vida deve pedir algo. E quantas vezes temos nos negado a dar-lhe, imaginando que nosso direito é o de receber, nada para dar a Ele, que é o dono de tudo. A doutrina espírita convida-nos hoje a entregar nossa saúde ou nossa doença, nosso tempo ou nossa falta de tempo, nossa riqueza ou nossa pobreza ao Senhor da vida, para que Ele possa converter tudo em valor, para que nós sejamos por isto valorizados, agradecidos ao Senhor pela energia mental, já que somos deuses, por esses raios que emitimos, construindo ou destruindo sob nosso controle. Agradecidos cantamos ao Senhor dos universos a nossa mais sentida gratidão, e dizemos-lhe: Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso e bom de todos os seres aflitos, que gemem, que choram, que se debatem neste mundo de dores e de escarcéus. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, reino de paz e de claridade nessa estrada que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor.
Mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus, seja nas estruturas da terra, onde ainda deparamos tanta mágoa, tanta dor, tanta miséria, tanta enfermidade. Livra-nos, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho, permitindo seja ele amassado com o trigo do amor, nas mãos, no carinho dos nossos benfeitores espirituais. Auxilia-nos também, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se acham distantes do bem, sob a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua luz, para que a tua ideal igreja, a igreja da fraternidade, a igreja da verdade, a igreja da energia sã e da verdadeira prosperidade, realize dentro de nós o altar venerando da majestosa caridade, para que dentro dele então se possa cumprir a vontade do teu inexcedível amor, hoje e para sempre, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, Pai de nossas vidas. Muito obrigado, Senhores.